Olá, seja bem-vindo. Esse é o primeiro episódio do podcast Baião de 2 Bits do Mexido Digital. A gente tem um blog e a gente finalmente resolveu também fazer um podcast. Então, eu sou o Mike e estou aqui acompanhado do meu grande amigo e companheiro de blog aí, Jeff. Fala aí, Jeff. Tudo bom? Joia! Vamos que vamos. Vamos aí nessa nova aventura, né? É isso aí. Toda jornada tem um princípio, né? Então, vamos começar aí e vamos ver no que dá. Então, assim, inicialmente, vamos lá, a gente vai se apresentar. Então, como eu falei, eu sou o Mike e a gente começou esse blog aí, foi em 2013. Rapaz, já vai fazer 9 anos, hein? Impressionante, né? O tempo voa. Assim, a gente começou com uma ideia de escrever sobre os assuntos que a gente gosta. A gente é nerd, a gente gosta de filme, de seriado, de jogos, de tecnologia. Então, por isso que surgiu essa ideia aí da gente chamar o nosso blog de Mexido Digital, né? Porque é um mexido de tudo que a gente gosta aí, que basicamente são coisas digitais. Então, a gente veio com essa ideia e a gente escreve aí o quê? 3 posts por semana e a gente acho que nunca falhou até hoje, né? Verdade. Apesar de tudo, apesar de todos, sim, verdade. Apesar de tudo aí, de todos, realmente, não falhamos, então a gente alterna, eu escrevo uma semana segunda e sexta e o Jeff escreve quarta e na outra semana a gente alterna. Exatamente. E falando sobre esses vários assuntos, a gente tem colunas diferentes lá no site, de filme da vez, documentário da vez, jogo da vez, então... Livro da vez. Livro da vez. Tem também uma seção lá bem bacana, né, que a gente bota ideias de como a gente faria algumas coisas, escrever histórias e tal, aquela eu faria assim. A gente tem uma seção de dicas também. Então, quem não conhece o blog, é só colocar aí www.mexidodigital.com.br e conferir lá o nosso blog também. Quem quiser, a gente já tem uma quantidade muito grande lá de post, né? Sim. E tem a história, né? Tem uma história inédita. Tem uma história inédita de Michael, né? Ah, rapaz. Assim, então, a sessão lá do Eu Faria Assim, eu teve algumas coisas mais curtas e eu também botei uma história completa, né? Uhum. A famosa Muito boa. novelinha tá lá, uma ficção Esperando científica. Hollywood. Esperando isso Hollywood. aí, esperando aquele convite, né? Exatamente. Michael Bay, quem sabe? J.J. Abrams, né? Não, Michael Bay não é muito estilo dele. Tem muito romance para Michael Bay. Ih, rapaz. Precisava de mais, só tem uma explosão inteira no negócio, então... Não, é verdade. Ih, spoiler aí, ó. Spoiler. Não, mas é legal o ponto. Não, é legal a historinha, bacana. Eu curti pra caramba. Uma novelinha, mas ficção científica, né? O Devorador de Ossos, quem quiser conferir lá também. Mas então é isso. Aqui foi só uma apresentação breve, né? Porque esse é o nosso primeiro episódio. Então a gente queria aí se apresentar, mas a gente já vai entrar então. Nesse episódio a gente vai falar. Inicialmente a gente vai falar dos posts da semana. Então a gente fez o review do Far Cry 6. A gente falou do Amor, Morte e Robôs, do terceiro volume, lá do Netflix. E também falamos do Reação Nuclear, do Netflix, também uma série documental. Então foram os 3 posts da semana. Depois a gente vai ter um momentozinho aí para dar uma dica. Cada um vai dar uma dica. Eu e o Jeff. E no final a gente vai falar sobre o que a gente está vendo, quais são os nossos próximos projetos aí, os posts que estão por vir, né? Da sessão petiscos. É isso aí, no petisco. Então vamos começar aqui com... Já passamos da entrada, vamos lá no Bacon no Baião, que é aquela coisa que a gente vai falar dos posts aí. Então, segunda-feira a gente começou já com o review do Far Cry 6, né? Assim, é lógico que a gente é um review já que o Far Cry 6 já saiu faz um tempinho, né? Já tem um bom tempinho aí que lançou, mas é aquele review bem embasado, porque a gente acabou faz pouco tempo de jogar ele no cooperativo, né? Mas foi bem legal. Foi muito legal. A gente realmente o jogo é muito grande, então assim, a gente tudo bem que assim, a gente não joga tanto, né? A gente joga uma vez por semana junto, então demorou um pouquinho pra gente terminar a campanha, mas
jogo excelente, realmente, assim, no que ele se propõe a fazer, né? Então, no meu post lá eu destaquei, né, que o Far Cry, a galera já tá, assim, reclamando muito aí de que ele tá com uma fórmula meio cansada, é um negócio, assim, que já tá meio, né, esgotando e tal a fórmula, mas nesse caso é interessante porque eles pegaram essa fórmula, né, ao meu ver, e eles conseguiram gerar a versão, assim, com a melhor jogabilidade e gráficos até hoje, né? Sim, Apesar da o gente jogo é ter... lindo. o jogo é muito bonito. A gente jogou no PC e, assim, a gente tem um hardware razoável aí, né? E quem tiver um hardware bom também vai conseguir ver um jogo aí muito bonito. O jogo tem gráficos excelentes mesmo, apesar do motor gráfico dele já ser um motor antigo, né? Verdade. É aquela Dunia, que já é um pouco antigo, mas eles conseguiram, assim, melhorar bastante, até em relação ao Far Cry 5, né? Os Sim, sim. gráficos e, a meu ver, né, como eu falei no post, é o pico de jogabilidade e gráfico da série. Então, assim, a jogabilidade eles também evoluíram bastante, essa questão dos veículos, a liberdade está muito grande, né? A quantidade de veículos, variedade, você dirige tanque de guerra, anda a cavalo, Helicópteros, vários. helicópteros. Foi uma novidade nesse, né? Os cavalos. Sim, os cavalos. Muito divertido, inclusive. Às vezes tem algumas missões lá que o jogo obriga você a andar a cavalo. Mas eles inovaram algumas coisas, né? Em termos das armas, tem aquelas Resolver Weapons lá, que são aquelas armas meio caseiras lá, né? Da Revolução lá, que o pessoal constrói, né? Porque é aquela velha história do Far Cry, né? Você tá num ambiente, numa ilha ou num país, enfim, e você tem que derrubar um ditador lá, um cara malucão, né? Que tá tocando o terror geral na área. Tá chutando o pau da barraca lá e você tem que derrotar esse cara. E nesse caso aí do Far Cry 6, eles seguiram com essa tradição, né? Do vilão e tal, com grande destaque, e eles botaram o Giancarlo Esposito, né, aquele ator lá. Sim, o Gus do Breaking Bad. Do Breaking Bad. Então, assim, e ele realmente está muito, muito bom no jogo, né? Ele tá bem ameaçador, assim, e tal. Mas um ponto negativo, assim, falando um pouco da história, né? Que eu achei, é porque a galera da Revolução, que a gente lá é o Dani, né? Dani Rojas. Isso, Aí você escolhe se ele vai ser homem ou mulher, né? No começo sim. E então, assim, a gente é o Dani Rojas, e aí você tem que se juntar aos vários grupos lá de revolucionários da ilha, né? E aí, só que o que eu achei, assim, esses grupos, eu achei eles, assim, meio ecléticos demais, sabe? Não parece, assim, tem alguns grupos que parecem uma galera, assim, uma galera do ensino médio que se juntou lá para fazer uma revolução. Aquela coisa, assim, meio esquisita, né? E não convence muito e tal, mas enfim. Isso gera alguns momentos engraçados, ou algumas missões nada a ver, né? Que a gente pegou. Você tem que ir lá porque o cara quer fazer uma transmissão, né? Uma live de não sei o que, no meio de um campo de batalha, com um bocado de explosão. Aí o cara acaba, né, se dando mal. Spoiler. Olha o spoiler, Isso. o cara acaba se dando Spoiler. mal. Mas enfim, gera algumas situações engraçadas, né? E sempre tem a missão drogada, né? Sim, é uma Como tradição todo isso daí. Tradição do Far Cry, sempre tem aquela missão que o cara tá drogado, né? Deu um tapa na pantera lá e começa a ver coisa. E lá, justamente porque na ilha lá desse Far Cry 6, você tem uma plantação lá, é um negócio que gera um remédio contra o câncer, né? Uma planta vermelha lá. Só que ela é tóxica. Só que ela é meio alucinógena, né? Então, é aquela coisa. Aí ela proporciona esses momentos aí de viagem. Mas, tirando isso, né, o jogo bem divertido. Agora, sim, o que eu falei no post, eu acho que tem que jogar com alguém, cara. Esse é um jogo para você jogar online, porque
essa fórmula, ela se repete demais, né? Você tem um mapa muito grande, né? Com aquela coisa das bases que você pode ir tomando para o mapa ficar lá com os seus companheiros da revolução, mas o jogo é muito grande e para você experimentar realmente e assim, e gerar momentos, né, diferentes e imprevisíveis, você tem que estar jogando com alguém, né, a meu ver. É muito divertido, assim, às vezes, algumas missões te obrigam a ir mais na surdina, né? E aí eu sempre falhava. Eu sempre falhava nessa parte. Essas são as missões preferidas, né? Que a gente mais gosta aí. Nossa, nem me fala. É aquele touro na loja de porcelana. Mas enfim. E aí, assim, a gente se divertiu demais, porque tinha hora que a gente chegava já tirando para tomar as bases, outra hora a gente ia mais na obrigação, né, ir na surdina, outra hora eu gosto muito de fazer sniper, de ser sniper, então às vezes eu ficava mais de sniper para dar cobertura. O Jeff é sempre o cara que se joga do helicóptero e invade. É o Rambo, né? O cara é o Braddock. Basicamente é o Braddock. Não raro eu acabo morto, mas tudo bem. Né? Acontece. Mas enfim, eu gostei bastante do jogo. O que você achou, Jeff, do Far Cry 6 aí? Rapaz, olha, uma das coisas que eu gostei, que eu sentia, assim, eu ficava incomodado no 5, era nossos veículos eram roubados com muita frequência, né? Era meio Rio de Janeiro, né, a parada. Era total, você deixava ali e pronto, você via um cara pegando, podia ser helicóptero, podia ser carro, caminhonete, eles sempre roubavam, até moto, não sei se você lembra? Até moto, era impressionante. É verdade. E a segunda coisa, é claro, né? O nosso companheiro preferido do 5 realmente não. Assim, o Guapo tem. Né? O urso. O Cheeseburger era o nosso companheiro preferido, disparado. O urso, né? Realmente era gente fina. A gente pegou ele no começo do Far Cry 5 e foi até o fim com ele, né? Exatamente. Cheeseburger forever. Né? O Guapo Crocodilo do Far Cry 6 até tentou, mas. Não deu. O cachorrinho lá, eu esqueci o nome dele, né? Tem um cachorrinho. Esqueci, né? Mas, assim, chouriço? Acho que é chorizo. Não, chorizo? Chorizo não, chorizo é aquele que anda com uma rodinha, né? Com uma cadeirinha de rodas, eu acho que Isso, é o cachorrinho e tem tem aquele outro. E tem um outro que é um meio que vira-lata lá. É bumbum? É o Boom, né? Bumbum, alguma coisa assim. Ok, não, tudo bem. Mas aí ele é legal porque ele entra em alguns veículos e tal, o cachorro, né? E ele acho que pega os itens pra você também. Sim, o coitado do Guapo, ele tentava, a gente atropelava ele. Porque crocodilos são difíceis de a gente ver dentro de um carro, né? Mas assim, eu acho que essa parte dos pets aí no Far Cry 6, eu acho que não marcou tanto quanto no 5, né? Que foi, acho que a primeira vez que eles fizeram foi no 5, né? Verdade. Eu não sei, eu acho que uma coisa que eu senti porque eu acho que a história não marcou que nem o 3, por exemplo, até o 5, em alguns momentos, né? Marcou tanto a virada, aquela surpresa, né? Eu acho que a surpresa ficou mais no tamanho do jogo, não foi? A gente, não, agora vai acabar, e não acabou, lembra? Não, e o Far Cry 6 a gente achou ele bem grande, né? E olha que assim, a gente não fez todas as missões paralelas e tem uns modos lá que você vai tipo numas missões especiais, né? A gente fez uma só dessas que você vai, a gente foi num parque lá pré-histórico, né, de dinossauro. Essa parte foi muito legal. Que aí a gente só fez uma dessas, mas assim, tinha muita missão ainda, assim, secundária que a gente deixou de fazer. A gente, do meio pro fim, a gente focou mais, a gente conseguiu abrir bastante o mapa, né? Mas aquela conquista, como é que é? Get a Life, não, não, a gente não platinou, né? Porque senão também, assim, ali tem corda ali para 200 horas de jogo fácil ali, se você for querer platinar aquilo ali, é muita coisa para fazer, enfim.
Mas assim, o jogo é bastante interessante, né? Por conta dessa questão online mesmo, eu achei. Sim, sim. Porque você fazer a campanha com uma pena que só pode 2 no máximo, mas. Isso é um ponto negativo, sem dúvida. Mas, enfim, eu acho que é uma limitação que eles vão ter que superar daí pra frente, né? Mas o jogo é muito divertido. Então, se você tiver alguém, né, que possa jogar com você a campanha, recomendo demais. Realmente é um jogo bem legal, bem divertido, gera momentos bem engraçados e caóticos às vezes, né? A história tem suas falhas, sim, mas graficamente é um jogo muito bonito, Sem que dúvida. tem muitos efeitos bacanas, tem hora que você fica assim, realmente de boca aberta, tanto que o negócio é bonito. E agora sim, é a questão ver para onde que eles vão, né? Porque, como eu falei, a galera tá criticando e com razão, porque a gente já tá aí no 6º jogo da série, eles já estão começando a repetir os mapas quase, né? Porque É esse é verdade. bem parecido com o primeiro e o terceiro também, que é meio tropical, né? Uhum. A diferença é que esse é meio que latino, mas assim, eles têm que dar uma sacudida agora na série, porque eu acho que dificilmente eles vão conseguir extrair mais desse motor gráfico. Eu acho que chegou no teto mesmo, e aí talvez é a hora de mudar, né? Escolher um outro motográfico, mudar o visual para trazer coisas novas. Talvez uma coisa que eles poderiam incorporar muito seria mais destruição de ambiente, né? Que é uma coisa que não tem tanto. Ah, é Você destrói verdade. assim, coisas mais, como é que eu vou dizer, estéticas, né? Você destrói, Isso. mas assim, você não consegue atravessar uma parede igual num Crysis da vida, né? É. Talvez isso é uma coisa que eles poderiam botar, talvez partindo aí como tá todo mundo quase indo para Unreal Engine, né? 5, talvez mais um aí para entrar. Mas enfim, eles têm que se reinventar, né? Eu acho que e talvez dar uma, eu acho que nesse jogo eles já deram algumas pitadas a mais na fórmula, principalmente em termos de jogabilidade. Tem essas armas aí que elas funcionam como se fosse um especial, né? Que você solta, tem lança-foguete, tem um bocado de coisa lá que fica nas costas, né? Essa resolver o weapon. E tem também a questão dos equipamentos, de você equipar lá a roupa, né? Luva, tal, essas coisas, eles deram um pouco mais de elemento de RPG ao jogo, apesar de que eu achei que isso não acrescentou tanto e acaba exigindo você, se você quiser realmente seguir aquele negócio isso aqui é antifogo, é toda hora que você tem que ficar trocando, né, de item. Eu meio que botei um e fui até o fim com ele, né? Tem esse Uhum. negócio de você melhorar as armas também, que eles inseriram vários elementos aí bacanas, né? Mas eles precisam continuar evoluindo e talvez principalmente graficamente, né? Você acha que você acha aí que eles poderiam fazer para evoluir a série no próximo? Então, rapaz, eu acho que uma das coisas. É engraçado, né? O Assassin's Creed era criticado, né? Ele era criticado por 2 problemas. Era sempre a mesma coisa que o pessoal falava, e também. E engraçado, aquela série que tem de tiro, que tinha o World. Meu Deus do céu, Call of Duty, pronto. Call of Duty também. Eles acabaram se reinventando, dando um espaçamento maior e acabaram tentando outros temas, a história um pouco mais refinada, né? E o Sim. modo multiplayer, né? Eu acho que de repente o Far Cry ele deveria investir na história para conseguir desenvolver melhor os personagens, você ter uma empatia. Eu acho que a gente tinha um ou outro personagem que a gente curtia, né? E os outros, sinceramente, tá bom, tchau. Eu vou para lá, você vai para lá, então tá, beleza, né? Eu acho que realmente eles teriam que investir um pouco mais na Dá uma história, caprichada sabe, na né? história, né? Uhum. Realmente o que marcou muito foi o Far Cry 3, que eu acho que tem um melhor vilão, né, de Sim, todos. nossa, o melhor vilão disparado, é Quase lá. tanto que, né? Uma definição de insanidade. Isso, exatamente. Que O virou, cara é né? muito bom, que, coincidência ou não, também é ator do Breaking Bad, né? Exatamente, É ator exatamente. do Breaking Bad também. É.
Mas realmente, eu acho que eles precisam investir na história. E assim, sem muita loucura, nada de Far Cry no espaço, né? Essas paradas também, porque. Ah, poxa. Mas já foi pra história. Ah, não, agora falta o pré-colombiano, né? De repente, né? Talvez, assim, alguma coisa. Porque eu acho que o Far Cry 2 já foi na África, né? Isso. Esse foi na África. Talvez a gente já teve um também no Oriente, né? Que foi, acho Já. que. Foi o Far Cry 4. Foi o 4. Foi. Que teve ó, o. não, teve na Ásia, né? Teve na Na Ásia, é Ásia, verdade. 4 foi na Ásia, né? Tipo Talvez Tibete, mais ou menos. na Europa. Talvez, né? Não, Não. talvez na Europa. Ou, assim, eu ia falar Japão, mas realmente o 4 meio que queimou, né? Realmente. Se bem que o 4 acho que foi mais ali naquela questão da Mongólia ali, né? Isso, exatamente. Foi mais ali, né? Na É. região mais fria ali. Não sei, pode ser uma boa, talvez. Mas vamos ver o que vai vir, né? Mas realmente super recomendado aí o Far Cry para quem puder jogar com amigo. Sim. Bem legal. Então, beleza. Esse foi o post de segunda-feira. Vamos falar do post de quarta, que é Amor, Morte e Robôs, terceiro volume aí do Netflix, foi lançado. E esse aí eu vou passar a bola pro Jeff, que foi ele que escreveu. Fala aí, Jeff. Então, pois surpreendendo todo mundo, né? É uma série, é uma antologia, né? Ou seja, várias histórias pequenas, são realmente de 21 minutos, alguns até de 17 minutos com os créditos, né? É uma série que tem surpreendido pelo humor, a pessoa até faz muita comparação, às vezes, com o Black Mirror. Ele tem é uma série que está caracterizada pelo humor ácido, pela reflexão, né? E engraçado, o segundo volume, se o segundo foi mais, principalmente com aquele ontológico episódio do gigante que aparece na praia, que era mais sobre a reflexão, o nosso papel no universo, etc e tal. Nesse terceiro volume, a temática eu acho que é mais de a exploração, né? E o custo da ganância, do pioneirismo, entendeu? E é engraçado que esse volume, ele foi. Eu não sei se foi só impressão minha, eu acredito que não. Ele foi bem mais violento, né? Assim, não sei se prevendo já, ou com consequência dos nossos últimos anos, né? Ele tem. Esse volume foi bem mais violento, mas mesmo assim. O humor estava lá presente, tem episódios de todo tipo, tem episódios de animação maravilhosa, como os Ratos de Mason, você tem ficção científica como Enxame, você tem stop motion como A Noite dos Minimotos, que é excelente. Outra coisa engraçada que muita gente fica assim, ué, mas peraí, são um monte de histórias e elas continuam, porque não raro eles deixam um gancho para continuar, mas você não sabe se vai continuar ou não. E curiosamente, uma das histórias, que é dos três robôs, que praticamente são como fosse as três partes da psique humana, né? Cada um tem um papel que não é muito difícil de identificar. Tem uma continuação e nossa, é maravilhoso. Agora o campeão disparado é o Jibaro, que é o episódio que é até capa. Gente, como é que eu vou explicar? Ele artisticamente é muito bem feito. A mensagem é angustiante, mas ao mesmo tempo é muito bonita, então é uma reflexão. Uma coisa que eu reparei é que o seriado ele é como se fosse realmente uma antologia, né? Uhum. E tem coisas diferentes. Ele lembrou realmente muito Black Mirror. Uhum. Mas aí são estilos de animação diferentes, né? Isso que eu achei legal também. Não é sempre, não é tudo, por exemplo, tudo 3D ou tudo animação tradicional. Não, são estilos bem diferentes mesmo. Lembrou também o Animatrix, né? Sim, e tem horas que até o heavy metal. A famosa série de quadrinhos, né? Nossa, você tem CGI hiperrealista, você tem CGI toscas, você tem desenhos, você tem de tudo, literalmente de tudo. E
A média é excelente, então eu recomendo demais. Quantos episódios nesse terceiro volume? São 9 episódios, e interessante que agora são 53 histórias, né? Algumas poucas têm continuação, como o caso dos robôs, mas assim, mesmo assim, olha, vale cada minuto, sabe? E fica aquela vontade de quero mais, né? Então, vamos torcer. As outras dois volumes são do Netflix também? Isso, estão disponíveis no Netflix, o volume 1, né, que tem um número maior de histórias, e o 2. Assim, se fosse classificar, né, como todo mundo fala, entre as 3 temporadas, né, que eles chamam de volume, a primeira é a melhor, fato, né? A segunda é a pior, mas mesmo assim é excelente. É engraçado falar isso, né? E o terceiro volume, cara, concorrendo assim quase para chegar no primeiro lugar. E aí então... você fez o review das 3 temporadas lá no Mexido, no blog? Sim. Legal. Então quem quiser conferir aí, né? A gente vale a pena. A gente vai deixar o link lá no post, lá no blog, lá que tem o roteiro do episódio, quem quiser dar uma conferida lá. E vem cá, e como é que foi esse documentário, né? Reação nuclear. Como é que foi? Então, esse aí foi o post de sexta, né? Uhum. Sexta-feira. Também do Netflix. Uma série documental, né? Chamada Reação Nuclear. E realmente eu vou confessar para você, eu não conhecia, eu não sabia nada desse acidente lá da Three Mile Island, né? Que aconteceu na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Você sabia? Você conhecia mais ou menos esse negócio? Conhecia porque eu quando pequeno eu sempre me impressionei com o problema da questão da corrida armamentista, o acidente de Chernobyl. Entregando a idade. Tá entregando a idade. Não, total, né? Acidente de Goiânia, todo mundo ficava assim, Césio, né? Exatamente. A gente também temos cicatrizes, né, sobre isso. Uhum. Pois é, então, eu não conhecia, e foi bem interessante, foi isso que me motivou a assistir essa série documental, né, do Netflix. Eu gosto muito de documentário, você sabe, eu coloco muito post lá de documentário no Mexido, e essa série eu achei interessante porque eu queria saber, eu não conhecia, realmente o acidente mais famoso aí, que todo mundo conhece, é Chernobyl, né? Sim. A gente tem aquela série lá da HBO, bem bacana, né? Que você também fez a crítica lá no blog, muito boa mesmo a série, vale muito a pena. Mas esse acidente, ele teve uma importância também, porque ele, assim, esteve há pouquíssimo, né, tempo, assim, realmente, porque basicamente o que aconteceu, né? Aconteceu lá nessa usina lá na Pensilvânia, Three Mile Island lá que chama. Um dos reatores lá, ele superaqueceu, e aí ele acabou assim expondo, né, vapores radioativos e tal na atmosfera, mas por muito pouco eles não conseguiram parar, e ia gerar uma reação em cadeia ali que poderia ou explodir o reator ou então gerar o que chama de meltdown, né? É quando derrete lá e infiltra no solo, enfim. Então, assim, apesar de ser um acidente que foi relativamente desconhecido hoje, né, quase ninguém conhece, mas ele teve uma relevância não só porque teve prestes assim, a ser algo muito grave, mas também porque ele gerou, na questão da opinião pública, ele gerou muita atenção, assim, né? Ele ganhou muito espaço na opinião pública lá nos Estados Unidos, pelo que o documentário mostra. E, assim, a coincidência mais sinistra que eu achei é que 2 semanas antes do acidente, estreou lá nos Estados Unidos, o acidente foi em 1979, né? Para a gente colocar aí no tempo certinho, o de Chernobyl foi em 86, se eu não me engano. E esse de Three Mile Island foi antes, então 7 anos antes. Mas 2 semanas antes do acidente, estreou um filme chamado China Syndrome, um filme, inclusive, com o meu xará, o Michael Douglas,
Olha aí. Olha aí que beleza. Novinho lá, e ele faz um papel de um repórter que está investigando uma usina nuclear lá que tem suspeita de estar fazendo coisa errada, e aí ele testemunha um acidente nuclear nessa usina, e aí rola um meltdown, que é esse derretimento do núcleo e tal, e esse nome China Syndrome, ele vem porque é tipo assim, né? É como se o núcleo derretesse, entrasse no solo, aí eles falam assim, ele atravessar a Terra e chegar até a China, né? Entendeu? É por isso que vem esse nome aí. É lógico que assim, isso não aconteceria, né? Aconteceria uma contaminação do solo e dos sóis, que foi mais ou menos o que aconteceu em Fukushima, né? Mais recentemente também. Mas o que aconteceu é que esse filme estreou e causou muito assim alvoroço, e 2 semanas depois deu acidente, então a galera surtou, né? Quando deu notícia de que tinha acontecido esse negócio lá na usina, lá na Pensilvânia, a galera surtou, falou assim, é uma China Syndrome, o último, todo mundo, assim, a galera evacuou a cidade, mesmo sem as autoridades pedirem, que na verdade deveria ter sido pedido, porque teve realmente contaminação atmosférica, não foi nada assim, não, né? E, enfim, mas então assim gerou um impacto muito grande, né, na opinião pública, e teve muito questionamento sobre a tecnologia nuclear, né? Sim. Inclusive mudou um pouco o foco dos Estados Unidos, porque eles estavam investindo pesado, e depois disso eles não inauguraram tantos reatores nucleares assim. A França foi por outro caminho, é verdade, é verdade. Engraçado que esse filme também, porque em 79, né, vale lembrar, era a onda era a mania dos filmes de catástrofe, né? Aí tinha Inferno na Torre, né? E realmente, assim, esse filme, ele trouxe à luz um negócio assim, que a galera, e o documentário também do Netflix mostra isso, que a galera não entendia muito sobre a tecnologia da energia nuclear, né, que podia gerar malefícios e tal. Então, isso trouxe aos olhos do público essa possibilidade, né, esse fantasma mesmo, e aí isso gerou pânico, enfim. Mas o diferencial desse documentário é porque ele tem um foco um pouco diferente do tradicional, né? Assim, geralmente você teria lá um narrador e tal que vai falar e vai dar os detalhes técnicos. Nesse caso, não, eles focam muito na pessoa que chama, acho que é Rick, o nome do cara, que ele era um funcionário lá da agência nuclear lá americana, ex-militar, e ele se voluntariou para ir lá ajudar no processo de limpeza, né, do acidente. Só que ele detectou assim uma operação meio que assim de acobertamento da empresa que ficou responsável por fazer essa limpeza, e de irresponsabilidade mesmo em relação a alguns riscos que eles estavam assumindo na hora de fazer essa limpeza, porque a área do reator ali, apesar de não ter tido exposição do núcleo, né, do reator, ela ficou bastante contaminada, né, pelos vapores que saíram ali. E aí eles tinham que usar uma espécie de guindaste e tal, e esse guindaste ele corria um sério risco de quebrar, e se o negócio quebrasse, né, e a peça do reator caísse, podia gerar um acidente assim, catastrófico mesmo. E aí esse cara, ele viu isso, ele decidiu virar um delator, né? Aí ele foi lá e foi na opinião pública e tal. E aí o documentário foca muito nisso, né? No impacto que isso teve na vida dele, porque o cara. Aí ele começa meio que ser perseguido lá, né? Pela empresa que era responsável pela usina e pela limpeza lá do negócio. Então, foca muito nisso, assim, e no drama pessoal dele também, como isso afetou a vida dele, e também no drama pessoal de algumas das vítimas ali na cidade, né? Então, o documentário são 4 episódios. É curto. É curto, são 4 episódios aí de quase 1 hora cada um. Mas, então ele tem essa pegada um pouco diferente aí. Algumas coisas assim eu não gostei porque ele foca muito, como eu falei, né, nesse cara. E esse cara, algumas coisas que ele fala soam um pouco como teoria da conspiração, sabe? Aquela coisa. Sim. A empresa
plantou tal coisa no meu carro para dizer que eu estava assim, para poder ser mandado embora, não sei o quê. Algumas coisas que não dá para provar, então fica meio assim, né? Aquele dito pelo não dito, mas enfim, de qualquer jeito, eu achei que valeu muito a pena para conhecer, né, mais desse episódio que realmente eu nem conhecia, e eles trazem muitos detalhes bacanas aí, né, desse evento que, como eu disse, marcou mesmo, né? E Sim, dou um pouco o rumo aí do investimento nos Estados Unidos, porque a galera começou a questionar demais, né? Ninguém queria ter usina perto na vizinhança. se eu não estou errado, a Chernobyl era o acidente mais grave, né? Registrado. Aí veio o Chernobyl, né? E depois veio, infelizmente, né? Aí veio o Césio, né? Que aí, se eu não estou errado, em termos práticos, eu acho que foi mais grave do que esse, né? Em termos Sim, práticos, né? sim. Ele foi porque realmente houve vazamento de material radioativo mesmo, né? Assim, não foi só de Sim. vapores de Mas de radioativo. vítimas, né? Número de Isso, vítimas termos e de tudo mais. vítimas, exatamente. Exatamente. E é curioso também o contexto, né? Porque agora a energia nuclear está voltando, né? Com força total, né? E, ironicamente, ela isso não é consenso, né? Se vê como se vende, né? Vamos botar assim, como uma solução verde, né? Aham. Aos combustíveis fósseis, enfim, né? É uma situação complicada. É uma Sim, situação sim. complicada. Muito pano para manga aí, né? Mas é bem legal o documentário, a série, então deixo aí a recomendação também. Quem quiser Ah, assistir e conhecer mais desse episódio aí, diga lá. não, é só uma curiosidade que, apesar da coincidência, a gente não só fala da Netflix, hein? A gente fala de várias séries, de vários Ah, canais, sim, sim. É porque cinema. realmente nessa semana 2 dos posts foram Netflix, né? Mas É, a gente fala de Apple TV, inclusive mais por fim vai aparecer muita coisa aí das outras plataformas de streaming, né? É porque essa semana calhou de serem 2 posts aí do Netflix. Mas então a gente pode passar agora para a sobremesa, aquele por momento favor. legal, onde a gente vai dar alguma dica aí, né, pro nosso ouvinte. Então, beleza. A minha dica é bem interessante. Assim, eu acho que muita gente já ouviu falar aí dos vídeos no YouTube daquela galera que comprou o famoso Xeon da China. O que é isso, rapaz? É mata barata? O que é isso aí, né? Uhum, Não, o Xeon é uma linha de processadores da Intel para servidores, né? uhum. Uma linha muito famosa aí de processadores da Intel para servidores. E o que acontece? Esses servidores, um dia eles precisam ser trocados. Assim como a sua máquina lá na sua casa também precisa de um upgrade de vez em quando. Aí as empresas têm que trocar os servidores dela. E esses processadores, eles são processadores que acabam caindo aí no mercado secundário. E lá na China, pelo visto, a galera conseguiu acessar muitos processadores desses. E aí o que a galera lá da China fez? Porque eles têm as manhas de criar também as placas-mãe, tem muita placa, né, chinesa e tal, e o que eles fizeram? Eles pegaram esses processadores aí de servidores da Intel, que são processadores que quando lançados eles são caríssimos, custam milhares de dólares, mas depois, com certeza, acho que a Intel vende ele a preço de banana, ou a própria empresa, né? Uhum. E eles pegaram e criaram placas-mãe para botar esses processadores e placas-mãe com viés de consumidor, não de servidor. Então, por exemplo, esse que eu comprei no AliExpress, eu vou deixar o link lá também no roteiro lá no blog. Ele é um kit que tem com uma placa-mãe mini TX, tá? Oi. E apesar da assim, a memória dela, tudo bem, é uma memória que é uma memória diferente, é uma DDR3, mas é aquela com SCC, né, com correção de erro. Uhum. Mas é uma memória, é uma placa mãe que tem lá o seu slot para placa de vídeo, né, o PC Express 3.0, tem slot para NVMe, para SSD. Então assim, é uma placa e tem USB 3.0, então assim, é uma placa-mãe que você pode montar um computador. Então,
A minha intenção, né, o motivo pelo qual eu procurei esse kit na China é porque eu estava querendo montar aqui uma máquina de arcade, né, de jogos e tal. E aí eu estava procurando uma alternativa barata e realmente, ó, para você ter ideia, esse kit Xeon que eu comprei é um Xeon lá, que o modelo dele, se eu não me engano, é o E5 2420 versão 2. Enfim, é um bocado de letra aí. Quanto maior o número, melhor. É aquela coisa. Esse aí deve ser bom. Isso. Compra o número maior que você vai comprar o melhor. Mas ele, ó, pra você ter ideia, ele tem 6 núcleos e 12 threads. Nossa. É um processador bom. Assim, sim, a frequência dele é baixa, né? Porque ele é na época que 6 cores só servidor que tinha. Então a frequência dele não chega. Eu acho que a frequência base dele é 2 ponto alguma coisa gigahertz e chega no máximo a 3, se eu não me engano. Mas ele tem uma memória, uma cache L3 muito alta, e isso ajuda nos jogos. Então eu comprei esse Xeon com uma placa mãezinha dessa Mini TX com 8 GB de memória e na época, já tem alguns meses. Na época tem alguns meses, eu comprei isso, foi no começo do ano, se eu não me engano. Não, foi antes, foi no ano passado, desculpa, foi ano passado. Mas antes do Natal, novembro? Antes do Natal, antes daquela época que não dá para comprar no AliExpress, né? Exatamente. Porque tem uma época que se você comprar em dezembro, chega em fevereiro, aí é melhor não comprar. Mas foi antes, acho que foi em outubro, sei lá, é porque o projeto do arcade ia ser um gabinete impresso em lembro. com um amigo meu, só que aí a gente desistiu disso, depois eu acabei fazendo o gabinete de madeira mesmo, mas enfim, isso é papo para outra história, mas eu comprei com um dólar bem alto, o dólar acho que estava quase R$6 na época, e eu paguei 400 e poucos reais na placa-mãe, processador e memória. Peraí, R$400? R$400. Agora, se você entrar no AliExpress hoje, nesse link que eu botei lá, ele tá 360, 350. O processador com 6 cores e 12 threads, a placa-mãe e 8 GB, né? Dois pentes de 4 GB de memória DDR3, se eu não me engano é 133, né? 1333 e dois pentes de 4 GB, né? 8 GB de memória. Então é um preço bem em conta. Peraí. Então você está me falando que por 300 e pouco você tem tudo isso e o Raspberry Pi você não consegue comprar por menos de 1.600, alguns até R$2.000. Pois é, basicamente é isso. Então é por isso que eu resolvi essa dica aí. Então assim, para a galera que está querendo montar um PC baratão e às vezes assim, às vezes até você já tem o seu computador bom, né? No seu caso, por exemplo, mas digamos que você queria fazer que nem eu quero fazer uma máquina para jogar de jogos arcade antigos. Ou então eu não tenho dinheiro. Quero fazer um servidor de mídia, quero fazer aqui, né, um media server. Quero fazer, sei lá, alguma coisa com um PC, ou então montar um PCzão barato mesmo. Galera que não tem grana, que quer assim, alguma coisa bem barata, então fica a dica desse Xeon da China, porque o desempenho dele, pelo fato de ter cores aí bastante, né? Então as versões que tem lá vão girar em torno disso aí de 6 núcleos. Eu acho que não sei se tem versão com mais núcleo, mas você consegue alguns com uma frequência maior, que vai ser um pouquinho mais caro, mas aí depende muito para o que você vai usar, né? Se você realmente for jogar, aí realmente, hoje em dia a frequência, né, dos processadores ainda influencia muito nos jogos. Então é bom pegar aí o que se encaixar no seu orçamento com a maior frequência possível, né? Se passar de 3 GHz, chegar aos 4, melhor. Mas se você for fazer uma máquina para escritório, aí é tranquilo, você pode pegar um mais barato, né? E aí, até para juntar dinheiro para uma situação melhor, né? Pós restrições, guerra e etc e tal, como a gente está vivendo. Exatamente. Então, assim, é uma boa alternativa. É lógico que assim, o processador é usado. Sim, verdade. A placa-mãe é nova. Então, assim, como eu falei, eles criaram placas para vender esses processadores aí para consumidor final, botaram o processador usado, só que assim, são processadores que são extremamente robustos, né, que são feitos para servidores, né? E então, assim, a longevidade deles é muito grande. É aquela coisa, como diria meu pai, é aquele que dura a vida inteira e mais 30 dias.
Então, assim, são testados lá, né, pelas lojas lá do AliExpress que vendem. É só procurar uma loja com uma reputação boa. Essa aí do link que eu deixei lá, ela tem uma reputação muito boa. E a única questão é porque, assim, como qualquer coisa do AliExpress, tem a questão da garantia, né, que é um problema. Então, tem que estar atento a isso, porque não é assim, é a mesma coisa que você comprar numa loja aqui no Brasil, se der algum problema fica fácil. Você manda, mesmo que você pague o frete, vai pagar aí, sei lá, R$ 50 no máximo, né? Uhum. Agora, para mandar para a China, apesar deles falarem, ó, você pode devolver e tal, mas aí o frete vai girar em torno de R$ 200. E aí você, para mandar isso lá, é meses para chegar, e aí pode se perder o pacote. Enfim, é aquela coisa que você compra meio que assumindo um risco, Sim, né? Você tem sim. que estar ciente disso. Então, assim, mas vale muito a pena para quem quer economizar e às vezes também montar um PC aí para um projeto desse paralelo, igual eu fiz, né? Que Não, quem sem sabe vai dúvida. render um post aí no futuro, mas deu certo. Um outro alertazinho que eu preciso deixar também é que esses processadores Xeon, eles não têm placa de vídeo embutida, né, dentro do processador, que é aquela que os É o Intel onboard. geralmente on-board, né? Eles não têm isso. Então, se você comprar uma placa dessa, você tem que botar uma placa de vídeo nela, porque o Uhum, processador não vai ter, diferente desses Intel convencionais, né? uhum. Ele não vai ter placa de vídeo, então você precisa botar uma placa de vídeo externa. Mas tirando isso, o desempenho é excelente, gostei demais e recomendo. Nossa, boa dica, eu não sabia. Não, e a situação dos embarcados, né, assim, Raspberry Pi, tá absurda. Tá absurda. Eu não tinha ideia. Depois, quem sabe no futuro a gente comenta. Tá surreal, surreal. É uma placa que custava R$ 500, agora tá R$ 2.000. Né? Agora, felizmente, está dando uma melhorada, né? Assim, mas assim, o dólar está dando uma baixada, mas ainda não refletiu muito, né, nos preços. Vamos esperar para ver se isso aí melhora, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Realmente é isso aí. Então a dica é o chão da China. Agora, dica do Jeff. Fala aí, Jeff. Então, pois tinha uma propaganda muito antiga que era tipo um escritório e tinha três pessoas, né? Falando, oh meu Deus, mas não funciona, não funciona. Aí chega outra pessoa, não, o que está acontecendo? Ah, não imprime. Aí vem outra pessoa, mas não, você tentou tal coisa, você tentou. E todo mundo chegava lá e chegava à mesma conclusão. Não, não imprime. E o que aconteceu? Minha impressora laser, depois de 18 longos anos de serviço, eu acho que realmente chegamos ao fim da vida útil, né? Nossa, Já tinha. já adulta. Pois olha, agora que ela ia sair de casa e ia Dá conhecer o carteira de mundo, né? motorista. Exatamente, ela já tinha votado e tudo mais, né? Não, não tinha votado, não. Mas, pois infelizmente eu acho que ela vai pro céu das impressoras. Na verdade, eu acho que não. Eu acho que ainda tem como dar uma reformada nela. Quem sabe eu doe pro centros, né, de integração digital, né? O pessoal sempre dá um jeitinho. Porque, na verdade, o que aconteceu? Eu tinha mandado para uma empresa muito, muito legal aqui perto de casa, e o pessoal já tinha alertado, olha, ela já está chegando perto do fim do ciclo, né? Porque cada impressora, mesmo ela sendo uma impressora mais parruda, porque eu tinha passado de uma impressora já tinta e nossa, todo mundo que já teve uma já de tinta descobriu uma verdade, né? Os fabricantes não vendem a impressora, vendem os cartuchos. Ah, sim. É aquela coisa que eles ganham dinheiro no cartucho, né? Exatamente. E aquela coisa, quando eu percebi isso, aí eu falei, não, chega. Porque eu vi que a minha necessidade era o quê? Documentos, principalmente técnicos, né? A gente é da informática, e eu imprimia muito, muito mesmo. Então, eu queria uma impressora parruda e que fizesse frente e verso. E esse requisito é mais chato do que pode parecer, né? Ele reduz muito o volume, né, pela metade, né? Na verdade nunca né? Porque
você sempre perde, né? Como é um processo mais complexo, ela tem que dar uma pirueta, um escarpado. Ela tem que puxar o papel de volta, né? A minha faz isso, né? A minha mais recente eu comprei em 2019, se eu não me engano. É uma jato de tinta, não, é uma daquelas de EcoTank, né? Da Epson. Ah, você conhece. Tanque de tinta. Uhum. E então pode acontecer um problema com papel e tudo, mas nossa, mesmo assim, o volume de impressão valeu, nossa, demais ela. É tanto que um dia eu fui perguntar numa copiadora, né, se eles imprimiam, né? E nossa, se eu não estou errado, era entre 12 a 11 centavos por folha. Nem era frente e verso. Então você vai começar a fazer umas contas e você não, né? Então eu cheguei à conclusão que as lasers são excelentes. Claro que existem perfis diferentes para cada pessoa e para quem imprime muito, né? Igual você, assim, realmente vale muito a pena. Sim, e boa parte das pessoas elas não precisam de frente e verso, né? Frente e verso é um plus, mas se a pessoa... E você pode fazer no método mais tabajara, né? Você imprime um lado, Sim. depois vira... Manual. Exatamente. Se a pessoa tá zen, ela tá tranquila, ela tem um crédito muito grande, né? Lá em cima, né? Porque a chance de ela errar e comer o seu papel e você ter que reprimir a página, enfim, né? É um gerência. E claro, né? Para documentos pequenos, beleza, é viável, mas para documentos muito grandes, esquece. Não dá. Mas a coisa mais surpreendente dessa história dos 18 anos é a surpresa que eu tive, que é duas coisas interessantes. Uma, e aí, né, vamos falar abertamente, né? O Michael bem sabe, no governo federal, uma das despesas, uma das maiores despesas que o governo federal tinha era Xerox, lembra? Né? Lembro. E é engraçado que o número de impressores que existia no meu trabalho foi reduzido assim, mas absurdamente. Porque quase ninguém imprime. Por que quase ninguém imprime? Porque a maioria do pessoal lê. Né? Lê um documento mais longo, né? Seja num... Claro que existem monitores e monitores, isso vai render outras conversas, né? Hoje existem várias alternativas, seja o Kindle, seja no iPad, o iPad dos mais novos, a qualidade de leitura é bem menos cansativa. Então a necessidade de impressão caiu demais, né? E isso se refletiu para mim também, né? Então eu gastava muito papel e era de livros que não duravam muito tempo. E que você imprimia era só pela questão assim de ler algo físico mesmo, que é algo que é mais fácil para você. Isso, mas aí a gente vai ter que entrar, e aí entra um detalhe dentro do detalhe. Como existem alguns estudos, né? Realmente a fixação de conteúdo do material impresso, infelizmente, é superior em média, né, ao digital. Existe uma controvérsia sobre o conteúdo dentro de um Kindle ou tecnologia semelhante, né? Mas de fato, alguns materiais, principalmente para estudo, vale a pena imprimir. Uma pena, uma pena, né? Recicle sempre papel e tudo, mas mas só que hoje a grande dica que eu diria é muita gente vai ser mais feliz com uma impressora laser, mas tem muita gente que deveria se perguntar, eu preciso imprimir isso? E isso realmente ficou como lição para mim, né? Assim, eu vou dar a minha experiência, né? Porque assim, eu nunca tive impressora laser e eu passei antes dessa minha aqui de tanque, de tinta, eu passei acho que por 2 de jato de tinta e realmente me deram muito problema e essa questão, você recarrega o cartucho, mas a impressora não aceita, enfim. Mas e aí, quando ela vaza, lembra? Enfim, mas aí eu tenho filho que está em idade escolar, então assim, acaba que eu preciso imprimir muito, porque tem no livro dele tem lá, precisa colocar uma gravura disso, gravura daquilo. Aí eu venho aqui rapidinho no computador, dou uma pesquisada
imprimo, né? Então, assim, acaba que eu ainda uso bastante. Às vezes alguma coisa que você quer, eu quero levar um exame de sangue no médico, e aí você imprime o resultado. Acaba que eu ainda uso, e muito mesmo pela questão escolar do meu filho, que ele está na idade que ele precisa fazer tarefa e tal, e pede para recortar e gravuras e tal, então acaba que eu ainda uso bastante essa impressora, mas a minha experiência com o tanque de tinta tem sido muito boa. Eu comprei, pra você ter ideia, essa minha Epson, eu comprei ela em 2019, né? Só para deixar registrada, a Epson não tá pagando jabá pra gente. Não, ixi, nossa, paga nós, Epson e HP. Não sabe nem que a gente existe. Mas eu Não. vou fazer um comercial grátis aqui. Eu comprei essa Epson em 2019, e para você ter ideia, até hoje eu não precisei recarregar os tanques de tinta dela, tá na metade. O colorido tá antes da metade, e a tinta preta desceu um pouquinho da metade recentemente. Então já tem aí um bom tempo, e realmente eu tenho impresso muita coisa. Não, e impressionante, realmente. E tem esse outro detalhe, né? Gente, engraçado, a gente tinha um futuro, assim, não sei se você já viu, Michael, isso era mais comum ou em empresas grandes, eu acho que na universidade era raro, nossa, a gente que fez o UNB, nossa, esquece, né? Era impressora de cerâmica, não sei se você já viu, nossa, é lindo. Pensa num desenho por lápis de cor, só que impresso. Sim, sim. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Mas é engraçado. Eu peguei muito ainda na época da faculdade daquela matricial, né? Sim, Na época que eu estava na faculdade, começo dos anos 2000 aí, entregando a idade. O pessoal vai começar a fazer as contas. Eu peguei o começo dessas jatos de tinta que estava se popularizando, né? Uhum. Mas eu ainda peguei muita matricial, então eu brinquei um pouco com umas plotter também, porque na faculdade precisava. Gente, e a resolução aumentou assim absurdamente. Absurdamente. Não, e a velocidade também. Outra coisa que eu fiquei impressionado na laser, gente, como é rápida. É muito rápida. É impressionante. E dura muito, né? Dura O muito. toner, né, dela Sim. milhares de folhas, né, para você. E tem, assim, é uma pena. Eu sinceramente eu não estou entendendo o que está acontecendo com a HP Brasil. Mas ela tinha feito uma iniciativa muito interessante daquele non-stop, de novo, não é jabá, que era tipo era uma seringa enorme de pod toner que você conectava na impressora e apertava, né? Parece que estava indo muito bem isso, só que... Porque o toner você recarrega, né, também. Exatamente. Toner, teoricamente, alguns você consegue recarregar, né? Exatamente. O pozinho lá. Tem um chipzinho. A sua era colorida ou monocromática? Não, monocromática. A minha era um. Porque hoje em dia já até deu uma popularizada nessas coloridas, que antigamente era o preço de um carro, né? Você tem uma laser colorida. Era caríssimo. Mas hoje em dia já tem uma popularizada. Você assim já encontra num preço um pouco mais acessível essas laser coloridas. Sim, não, e só para concluir, basicamente é aquela coisa. Você tem vários tipos de impressoras laser. Eu recomendo, principalmente se você não tem problema, necessidade de ser colorido, porque de fato ainda tem um pulozinho de preço bem considerável, né? Mas mesmo a mais simples, assim, hoje em dia você pode encontrar eu encontrei uma HP non-stop ainda, é um dos últimos modelos que depois a HP parou de vender. Ela estava R$950. É caro? Mas para uma laser não por exemplo, é mais barato do que eu paguei na minha tanque de tinta. E olha que a minha eu peguei numa Black Friday de 2019, então... pra você ver. Acho então, que essa era a dica. Vale a pena. E agora a gente vai para petiscos. Tudo bem, é isso aí, petisco, que assim, agora que a gente já saiu aí o prato principal, sobremesa, agora a gente vai para o petisco, que é dar uma pequena amostra aí do que a gente
vai trazer no futuro, né, no blog, e também assuntos que, consequentemente, né, vão ser tratados aqui no nosso podcast. Então vamos lá, os meus petiscos assim, então vamos lá, o que eu tô assistindo aí, né? Eu tô assistindo aquele seriado lá da HBO Max, A Escada, que foi baseado numa história real, que gerou um documentário, né? Um documentário aí bem famoso, de 8 episódios, da que Netflix, é sobre né? Não, o documentário ele é antigo, foi antes da década de... Esse documentário da escada é da década de 90, se eu não me engano. Não, começo dos anos 2000. É do começo dos anos Sério? 2000. É, porque o crime, né, é bem antigo. Então, só para dar Sim. uma geral aí, essa é a história de um cara que é um escritor, né, de colunas e tal, e de livros, e ele tá sozinho em casa com a esposa e assim, ele liga na emergência dizendo que a esposa caiu da escada e bateu a cabeça e tá sufocando. E depois ele liga de novo falando que ela parou de respirar e aí ela morre, né? E aí ele é processado, porque ele, assim, como ele é colunista, estava se candidatando acho que, se eu não me engano, procurador lá dessa cidade, lá onde ele morava, e ele fez muitos inimigos na polícia, sabe, esse cara. E aí, assim, a polícia não gostava dele, porque ele denunciava muita coisa, né, e tal, e aí a polícia cai em cima, né, dele, e aí já processa ele e quer dizer que ele matou a esposa. E aí o documentário na época foi gravado durante todo esse processo. Assim, foi uma galera da França que se ofereceu a acompanhar o caso dele. Na época eles eram esse pessoal que fazia documentário lá na França. Eles queriam seguir um caso do sistema judicial americano, né? E aí eles pediram autorização para esse cara para gravar a história dele, todo o julgamento, e realmente aí eles filmam com a família, e todo esse drama que a família passa, porque aí assim, as irmãs da esposa dele, né, falecida, Imagina a situação, né? cai em cima dele, então vão pro lado assim da acusação, porque acham que ele matou realmente a irmã delas e tal. Uma das próprias filhas dele, que é filha porque assim, ele tinha filhos adotados e filhos de outro casamento, e essa mulher também. Então, é uma família bem heterogênea, assim, né? E aí, alguns vão pro lado da mãe falecida, que diz que o cara matou, outros ficam do lado do pai. É um drama familiar bem interessante, sabe? E baseado numa história verídica, né? Então, tem esse fator aí a mais. E eu já assisti 4 episódios, são 8 também, igual do documentário, eles vão fazer os 8 episódios lá na HBO Max. E tá bem interessante, tô curioso para ver como é que vai terminar aí esse documentário, ou documentário não, nesse seriado, para ver, porque teve uma declaração da atriz principal do seriado, né, falando que o seriado é mais real que o documentário. Então, assim, isso me marcou, né? Eu falei, nossa, ok, realmente, nossa, que propaganda, mas me interessei e tô assistindo aí, vamos ver no que vai dar, né? O próximo da lista aí do Pitisco é o The Essex Serpents, a Serpente de Essex, né? Que é um seriado também. Esse eu tô assistindo com a esposa. É um seriado da Apple TV, né? Plus. É do Monstro do Lago Ness? Não. Não, então, é o primo, né, do Monstro do Lago Ness, porque assim como tem lá o Monstro do Lago Ness, tem a Serpente de Essex, que é uma lenda bem parecida, que a galera diz que vê essa serpente lá aquática, que tem gente que acha que é um dinossauro, que ficou isolado e não foi extinto, né, mesma coisa do Lago Ness, né? Mesma lenda, digamos assim, do Lago Ness, que é uma serpente que vive lá no lago e tal. E aí, nesse caso, se passa numa época mais antiga, né, na Inglaterra, que Essex é lá na Inglaterra. Aí, nesse caso, é um seriado recente, bem recente, eu vi só um episódio.
E tem a Claire Danes, né? Que é a principal. E tem o ator lá do Loki também, como é que é o nome dele? Ah, meu Deus. Tom Hiddleston. Isso, muito bem, muito bem. Então, aí ela faz o papel de uma viúva, só que assim, eu achei interessante, né? Porque esse seriado ele tem uma conotação assim meio de duplo sentido, pelo menos na propaganda dele. Se você ver, a mulher é uma viúva e ela era meio gatona ainda. E o marido dela reprimia demais ela, não deixava ela nem sair de casa. E o cara, né, bate as botas. E aí ela sai pro interior em busca de uma serpente. Né? Então Freud explica. Freud explica. Então, assim, e o título da série tem Sex Serpents. Se você olhar, The Sex Serpents. Então, não, assim, isso aí tá dentro da tua cabeça. Né? Não, tá dentro da sua cabeça. Isso é coisa da sua cabeça. Vamos ver. Vamos ver que vai dar. Vamos ver que tá dando. Mas enfim, ela sai. E o mais interessante aí é porque ela sai, né? A história dessa mulher que vai pro interior porque ela é interessada nessas coisas de natureza, ela é de animais exóticos e tal, e ela vê uma notícia de que pessoas estão sendo raptadas por essa serpente, pessoas estão desaparecendo, aparecendo mortas depois e tal. E aí ela chega lá, ela se encontra lá com um padre da região, o que é o Tom Hiddleston, ele faz o papel de um padre. Então, assim, né, vamos ver como é que vai ser essa dinâmica aí do seriado, como é que vai ser isso, mas o primeiro episódio foi interessante. Porque, de novo, é uma terceira camada, porque é o pecado, né? É o pecado. Isso, exatamente. Tem a serpente, né? Então, assim, tem muita coisa aí nessa mistura e realmente muitas figuras aí, de muitas metáforas. Vamos ver como é que vai ser. Mas o primeiro episódio eu achei interessante. Várias camadas. O último petisco aí é a expectativa, né, sobre Stranger Things. Eita, bagulhos sinistros. Diria o SBT, né? Exatamente, é bagulho sinistro, exatamente. Que vai estrear aí. Que já estreou, né, inclusive. Já tá valendo já. Já tá valendo hoje, já estreou no Netflix a 4ª temporada do Stranger Things e não vi nada ainda, só vi trailer. Então, assim, a minha expectativa tá só baseada no trailer. Olha aí. Mas eu não sei, eu tô com um pouquinho de medo, tô achando que vai dar uma descarrilhada. Eita! Pois é, assim. Em primeiro lugar, eu acho que assim, a galera cresceu demais já, os atores, porque no começo da série eram realmente pré-adolescentes, né? Crianças quase. E aí eu acho que tem essa atmosfera diferente, mais inocente e tal, e combina muito com o que a gente via na década de 80, que é a pegada do seriado, né? Que é essa coisa das crianças. Tem uma nostalgia, sim. Crianças resolvendo problemas e resolvendo os crimes e tal, e realmente o seriado se passa nessa década de 80 e mostra, retrata muito esses temas dessa época. Mas a galera cresceu demais, então assim, eu reparei que no trailer que eles tentaram de tudo quanto é forma, né? Corte de cabelo e tal, mas acho que até usaram algumas técnicas digitais para deixar a galera mais nova, eu achei. Sim. Mas eu não sei se vai ter o mesmo frescor, assim, entendeu? Sem ser a galera criança. Eu achei que a galera cresceu demais. Além disso, eles agora estão partindo para uma parada assim muito mais de alto nível de produção, com muito efeito digital e tal. Então, assim, o seriado ele tinha um pouco mais essa pegada, um pouco mais caseira, né? Não vou dizer, lógico que tinha os efeitos, mas assim era a parte que menos chamava atenção, era até meio ruim no começo, né? Na primeira temporada, os efeitos lá da criatura. Nossa, é verdade. Era bem complicado. Agora, sim, a Netflix gastou um rio de dinheiro, né? Porque tá com problemas sérios aí, Netflix. A gente sabe que eles estão cancelando várias coisas, naquela política barata voa deles, né?
de cancelamento e sem muito sentido, e eles estão apostando tudo no Stranger Things, que foi um dos seriados que elevou demais, né, o Netflix, e eles estão apostando muito, e eu tenho a teoria que eu já te falei, eu acho que se o Stranger Things bombar, a Netflix vai junto. Eita, nós. Eu acho que assim, vamos ver, assim, foi só uma expectativa que eu senti, eu vou assistir, né, os episódios, eles vão lançar em 2 partes essa temporada, com um espaço bem curto, né, que eu achei estranho. Então Sim. vai ter 6 episódios, depois mais 2, assim, no espaço de uma semana só. Eu acho que eu falei isso pra você, né, Jeff? Eu acho que é pra evitar spoiler, pra galera aquela galera que assiste tudo de uma vez já sai contando o final, né? E também pra mostrar Exatamente. esse burburinho, essa coisa de, Isso. e aí, o que vai acontecer, não sei o quê. Tá Eu acho bom que mesmo. a Netflix está precisando. São episódios bem compridos, mais de 1 hora Nossa, muito. cada um. Quase São filme, né? mini Um filme. filmes. Mas o meu principal problema, que eu nem mencionei ainda, foi a questão do vilão. No trailer que mostra, eu não sei, assim, aquilo ali ficou uma pulga atrás da orelha. Vamos ver, espero que eu esteja errado, porque é um seriado muito bom, né? Verdade, eu também curti. O pessoal do Cena Aberta, né, do podcast, né, falou, e nisso eu concordo, eu acho que Stranger Things era feliz quando a ação, ficava no grupo, e eu acho que ele não foi muito feliz quando ele usou a nostalgia como muleta, né? E aumentou para uma coisa megalomaníaca, né? E é o que parece que é agora, né? Que vai ser megalomaníaco Isso é ruim. para sumo, né? Do megalomaníaco. Vamos ver, né? De repente, né? De repente vai que, né? Vai que surpreende, né? Vamos ver. Vamos Mas ver. então, beleza. Agora é a hora dos petiscos do Jeff. E aí, Jeff, o que você tá fazendo? O que tá vindo aí no Mexido em breve? Então, no Mexido em breve a gente deve ter um review do All the Old Knives, né? É um filme que tá lá na Amazon Prime de espiões, né? E tem grande elenco, vamos ver. Tem grandes expectativas. Vem o Tokyo Vice, né? Que tá lá na HBO Max, que tá excelente. Eu já tô na metade da série e é baseada em fatos reais de um repórter decidiu sair do interior dos Estados Unidos para ir parar num dos maiores jornais do Japão, né? E mostra toda a epopeia dele, de estudar japonês, ver como é que é o dia a dia de uma redação japonesa e toda a complexidade da sociedade japonesa e a acusa, né? Então tá muito interessante, tá muito bacana. Então vamos ver para onde isso vai. E tem o Halo, né? Que acabou, né? A primeira temporada dele. Exatamente, acabou lá na Paramount, né? E então, pelo que o pessoal tem falado, tem momentos interessantes, mas parece que a história ainda peca. Vamos ver se é isso mesmo. E já começando o Mike Seven, né? Que é uma história de um livro que foi recém-lançado, aliás, está num preço muito bom na Amazon, tá R$25 o e-book. E que vai virar filme, né? Agora, provavelmente em 2023 a gente já deve ouvir falar, vai ter review no blog com certeza, no futuro próximo. Legal. E a gente vai deixar também aí os links dessas coisas que a gente mencionou lá no post lá do primeiro episódio, né? Do podcast. Quem quiser dar uma conferida lá nessas coisas que o Jeff falou, a gente vai deixar alguns links lá. Mas é isso, eu acho que a gente chegou ao final. Exatamente. Olha aí! Hey! Hoje sim! Hoje sim. Então é isso. Eu acho que foi bacana. E aí a nossa ideia aqui é expandir, né, os assuntos que a gente trata no blog, como se fosse aqueles extras do DVD, né, que a gente vai trazer
um pouco mais de detalhes sobre, porque às vezes a gente escreve, mas não consegue botar tudo ali, né? Uhum. E também aproveitar para essa conversa descontraída, dar umas dicas e trocar experiências aí também. E aí, quem gostar, pode divulgar isso aí. Também a gente vai deixar sempre lá no blog, né? Quem não conhece ainda o Mexido Digital, como eu falei no começo lá, www.mexidodigital.com.br. Para conhecer o nosso blog, a gente já tem muito conteúdo lá, né? A nossa ideia a gente começando agora aqui o podcast, mas a nossa ideia é seguir e evoluindo aos poucos, né? Quem sabe no futuro vai ter um jingle, musiquinhas, vai ter dinheiro para fazer edição, porque agora tá tudo ao vivo, né? Quem sabe tá tudo ao vivo. E a gente vai azeitando, né? Vai azeitando o ritmo. É isso aí. E quem quiser também pode deixar comentários aí pra gente lá no blog. Favor. Vai ter o post lá desse episódio. Quem quiser deixar perguntas, quem sabe, né? Pra gente responder em algum episódio também, a gente pode, depois, se surgirem perguntas, criar uma sessão para isso. Ou também pode mandar e-mail pra gente lá no Mexido Digital, tudo junto, @gmail.com, mexido com E, não é mexido com I, hein? Detalhe. Mexido com mexidodigital@gmail.com. E pode acompanhar a gente aí. Muito obrigado, Jeff, por esse... Nada, eu que agradeço. É um sonho tornando-se realidade. Tornando-se realidade. É isso aí, pessoal. Então, beleza. Um grande abraço aí a todos e até a próxima. Até mais.